Queridos irmãos e amigos, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Meus amados, sou o pastor Miguel de Oliveira. Estou mais uma vez aqui no sítio Paraíso, para neste momento a gente refletir mais uma vez na palavra do Senhor. Amém, queridos? E a reflexão de hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 4, onde a palavra nos diz que uma mulher dos filhos dos profetas, chegou para o profeta Eliseu e disse: olha, o meu marido, teu servo, é morto, ele faleceu. E tu sabe que o teu servo era temente ao Senhor. Mas o problema é que ele deixou uma dívida muito grande e eu não tenho condição de pagar. E o credor chegou agora para levar meus filhos para serem escravos, até que pague essa dívida. Porque na lei era assim, amados, A pessoa morria, deixava uma dívida. Aí se tivesse bens, os credores vinham, levavam os bens que tinha, quitava a dívida e pronto, Mas quem não tinha, aí era obrigado os filhos a trabalhar, Até que pagasse aquela dívida, ia ficar lá como escravo. Mas ela disse que o marido era temente ao Senhor, veja só. E quando Eliseu, bem conhecendo a história, e sabendo bem também quem era esse homem, ele disse para ela: e o que eu hei de fazer por ti, mulher? Me diz o que tu tem em casa, o que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Apenas uma botija de azeite. Amados, mas Deus, ele não precisa de muito para ele trabalhar. Deus trabalha em cima do pouco, ou até do nada ele pode fazer tudo. Quando Deus fez esse mundo, a palavra diz que tudo isso que nós vemos aqui, Deus fez de bará. O que quer dizer bará, Nada. Veio do nada. E Deus fez tudo. Então Eliseu toma uma decisão diante de Deus, diz para ela: olha, mulher, tu vai, viu? Volte para a tua casa. Chega lá, tu vai na vizinhança e toma bastante vasos emprestados, vasilhas, E não poucas, são muitas, porque a bênção de Deus é grande, amados. É recalcada e sem medida, Ela voltou, confiante na palavra do profeta. Ela foi na vizinhança, tomou as vasilhas emprestadas, veio para sua casa e, como o profeta tinha lhe ordenado, tu entra na tua casa, tu e teus filhos, fecha a porta sobre vocês, tu vai tirando do azeite que está na botija e vai colocando nos vasos e vai separando os que estão cheios. E assim ela fez. E quando ela começou a colocar o azeite nos vasos, ela foi enchendo aqueles vasos e separando, até que chegou um momento que ela disse: meu filho, traz mais um vaso. E o filho disse: mãe, não tem mais vaso, os vasos se acabaram, Os vasos se acabaram, acabou. E aí a palavra diz que o azeite parou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso, Ela volta até o profeta e diz: olha, o milagre foi grande, conforme tu falaste, aconteceu. E agora o que eu hei de fazer? O que eu faço com esse azeite? E o azeite era muito valioso naquele tempo, muito caro. E o Eliseu disse para ela, o profeta disse para ela: agora tu vai, vende o azeite, quita toda a tua dívida, toda a dívida, pague a dívida. E o resto que vai sobrar, tu e teus filhos viverá desse restante que vai sobrar. Maravilha, Que grande bênção, amados, que milagre. Oh, aleluia, ela quitou toda a sua dívida. E o que sobrou, aquele que sobrou, dava para toda a sua sobrevivência, ela e seus filhos. Eita, glória a Deus, como Deus é bom, amados? Mas para nós entender o contexto histórico, dessa palavra, nós temos que ler, ou voltar, no capítulo 17 de 1 Reis. Nós vamos ver que o profeta Elias, O profeta Elias, ele tinha feito um desafio em Israel. Porque havia uma idolatria. O rei Acabe, que era rei de Israel, casou-se com a rainha Jezabel, que era Sidônia. E a idolatria tomou conta de Israel, porque o Sidônia era um povo idólatra. Então a rainha Jezabel conquistou o coração de Acabe e conseguiu fazer ele desviar a adoração do Deus verdadeiro para um Deus chamado Baal. E outros deuses que tinha também, como Aserá e outros,
Então ali havia 400 profetas de Baal, 450 de Aserá. E o povo de Israel tinha se voltado, né, por conta do rei Acabe, que dominava, governava aquele povo, tinha se voltado tudo a adorar Baal e esquecido do Deus verdadeiro. E Elias, se conduzindo daquela situação, como era um profeta de Deus, ele fez uma proposta e falou com Deus, falou: Senhor, não vai haver chuva sobre a terra, nem orvalho do céu vai cair, enquanto eu não tomar uma decisão de exterminar essa idolatria, de abolir essa idolatria em Israel e trazer o teu povo de volta para ti. E ele fez um desafio. Quem conhece a história sabe o que eu estou dizendo, né? Ele fez um desafio. Ele chamou todos os profetas de Baal e foram para o Monte Carmelo, e lá eles começaram, né? Ele fez assim um tipo de um desafio, e disse: nós vamos colocar aqui o bezerro sobre a lenha no altar e não vamos colocar fogo. O Deus que mandar fogo, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal começaram primeiro e clamaram a Baal e nada de fogo descer, porque Baal não faz nada, né? Quem faz é o Deus poderoso, esse sim. Louvado seja Deus, esse é o que pode todas as coisas, amados. É o que está conosco em todos os momentos. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quando Elias clamou, Deus do céu, veio fogo e queimou aquele holocausto. Louvado seja Deus, Deus confirmou a sua presença, o seu poder. E moral da história é que Elias mandou lançar a mão desses falsos profetas e mataram todos eles. Mas a palavra diz que Elias recebeu agora uma mensagem da rainha Jezabel dizendo que no outro dia, por aquele mesmo horário, ele estaria morto, que ela ia mandar arrancar a cabeça dele, né? Mas veja só, nessa ocasião também mataram todos os profetas do Senhor, quase todos. Pensava até Elias que só estava ali ele, né? Mas a palavra diz que esse homem, o marido dessa viúva, né? Ele tinha sustentado de pão e água 100 profetas. Ele escondeu numa caverna, numas covas, né? Esses profetas, e sustentou de pão e água até que acabou todo o pão da cidade. A fome era extrema, né, em Israel, porque não havia chuva, 3 anos e meio sem chover, né? Não havia chuva, até a água era comprada. E esse homem se chamava Obadias, ele era mordomo do rei Acabe. Obadias era o marido dessa viúva que foi atrás de Eliseu contar a sua história. E o que ele tinha feito? Sustentando esses 100 profetas de Deus, ele contraiu uma dívida muito grande, né, gente? Acabou todos a sua renda, né? Acabou tudo ali, tudo que ele tinha. E ele aí agora contraiu essa dívida e acabou morrendo depois e deixou essa dívida para a sua família, para a sua esposa e seus filhos. Mas Deus, amados, Ele recompensa todos aqueles que se dispõem. Aquilo que você faz na obra do Senhor não fica sem recompensa. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes constantes e abundantes na obra do Senhor, porque não é vão nosso trabalho no Senhor. Oh, maravilha! Ou seja, Deus não deixa sem recompensa. Então esta mulher, ela chega para Eliseu e ela conta logo a sua história e diz: olha, tu sabe que o meu marido temia ao Senhor, né? Oh, glória! Então ele fez tudo isso em prol da obra de Deus. Ok, meus amados? Deus nos abençoe, porque tudo tem recompensa. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos investindo na obra de Deus, que a obra de Deus é essa, né? É vestir o nu, é dar pão para aquele que tem fome, né? É visitar os enfermos, os presos, a palavra diz isso, né? E tudo que nós fazemos para o bem tem recompensa de Deus na nossa vida. Amados, é pregar esta palavra, levar esse evangelho, né? Para que as pessoas se conscientizem, fiquem conscientes, né? Aleluia, do verdadeiro Deus. Esse é o único digno de ser adorado e exaltado. Aleluia. E Ele é Deus que recompensa todos aqueles que nele confiam. Deposite a sua fé, a sua confiança em Deus, cada vez mais neste Deus poderoso, porque Ele é contigo em todos os passos da tua vida, na bonança, na escassez, na dificuldade, na saúde, na doença.
Ele é esse amigo de toda hora, da hora certa e das horas incertas também. Tá bom? Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Um forte abraço. Eu agradeço muito pela sua atenção, você que está aí do outro lado, né? Nos prestigiando aí, né? De ter esse momento, né, de reflexões da palavra de Deus, nos ajudando também a manter esse canal ativo. Deixa aí o seu like. Se você não ainda se inscreveu neste canal, se inscreva aí, em nome de Jesus, porque a nossa intenção é essa aqui, amados, é divulgar a palavra do Senhor. Amém? Forte abraço, fique com Deus.